fiz um sermão. Olha para o teu vizinho e fala, ele fez um sermão. Mas eu não vou pregar esse sermão, porque já foi pregado, amém, queridos? Eu quero só compartilhar aqui um versículo, pelo menos um versículo, né? Senão, que pastor é esse aí, que não vai ler nenhum versículo da Bíblia, né? Cadê aquele negócio que coloca aqui, por favor, meu irmão? Aleluia. Graça e paz a todos vocês que que chegaram depois, né? A todos aqueles que estão também aí pelas redes sociais. Glória a Deus. Eu estou muito feliz junto com minha esposa e com toda a equipe pastoral da igreja, toda a equipe de ministros dessa igreja, obreiros, líderes de células, os líderes que estiveram também trabalhando nas casas de paz, os semeadores da paz. Coloca aqui para mim, por favor, a imagem da casa de paz, né? Para a gente ver. Aleluia, está aqui, ó. Campanha Casas de Paz, que esse ano começou no mês de abril, terminou em maio, e então foram 8 semanas que os semeadores de paz estiveram em alguns lares. E eu acho que algumas pessoas que foram alcançadas por esse trabalho, né, por essa campanha, estão aqui nessa noite. E eu gostaria assim, sem te constranger, mas é para que a igreja possa conhecer você, que estava lá de boa na sua casa, mas de repente alguém bateu na porta e disse, gostaria de trazer a paz aqui para esse lar, para essa família, né? Eu vou inclusive pedir para alguém acender as luzes aí de trás, para a gente poder enxergar todo mundo, né? Que vai ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. Quantos são das casas de paz que receberam lá na sua casa, ou foi até a casa do vizinho, participou dessa campanha aqui, durante essas 8 semanas? Você pode se colocar em pé só por um instante? Olha só, gente, aleluia, oh glória, aleluia, glória a Deus. Olha, vocês não têm noção do quanto que eu estou feliz, mas eu vou pedir para vocês não se sentarem ainda, porque vocês vão receber aí um abraço bem gostoso, bem caloroso, não é? E eu vou perguntar para a Ipa, como é que nós vamos recepcionar esses irmãos das casas de paz? Aleluia, então recebe aí um abraço bem gostoso. Glória a Deus, meu bem. Pega aquele microfone e vem me ajudar aqui, meu bem. Você tem que estar aqui do meu lado hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem tomar então os seus lugares aí, queridos. Para quem não nos conhece, meu nome é Marcelo. Essa aqui é minha esposa Vilma.
nós somos pastores dessa igreja. Já vamos completar agora no mês de outubro 26 anos que estamos pastoreando essa igreja, né? Aleluia! Essa igreja aqui nasceu no mês de outubro do ano 1999, na virada do milênio. Foi no finalzinho do milênio passado, né? Quase na viradinha ali do milênio, nós iniciamos essa igreja. Aonde? No parque, no Jardim Savério, São Savério. Quantos conhecem o Jardim São Savério aqui? Nasceu ali na rua Memorial de Aires, número 215, em Savério, né? E está aqui a pessoa que cedeu a casa, cedeu a garagem da casa dela, para a gente iniciar essa obra. Fica em pé um pouquinho, irmã Geni, diaconisa Geni, olha só, aleluia, glória a Deus. Era só uma garagem. O marido dela tinha feito com as próprias mãos um banco de madeira. Quem lembra daqueles bancos de madeira, de tábua? Colocava uma tábua assim e 2 pedaços de tábua assim também, e já está pronto. Esse aí é o banco. Quem lembra disso? Esses bancos feitos à mão, né? Esposo dela, que já partiu para o Senhor, aos 82 anos, o Senhor o recolheu. Já se encontra lá no paraíso com o Senhor. Um diácono, né? Ela é diaconisa, ele era um diácono aqui da igreja. E o Senhor o recolheu. Mas há 26 anos, então, nós iniciamos ali numa garagem, um banco de madeira, uma igreja humilde. E nós, com toda a nossa humildade, continuamos humildes até hoje. Mas o Senhor tem nos dado graça para fazermos a obra dele. São 26 anos pregando a palavra. São 26 anos, irmãos, que o Senhor permitiu famílias cruzarem com o nosso caminho. O Senhor permitiu que pessoas entrassem naquela garagem. E nós, com todas as nossas dificuldades e limitações, nós conseguimos ajudar muitas famílias. 26 anos trabalhando com famílias. 26 anos levando o Evangelho assim como ele verdadeiramente é, sem máscara, sem camuflagem, mas o Evangelho genuíno, a palavra pura sem mistura. É isso que nós semeamos ao longo desses 26 anos. E está escrito lá, parece coincidência, né? Mas no Salmo 126 está escrito que aquele que semeia com lágrimas voltarão trazendo consigo seus molhos, cheios de alegria. Então nós estamos alegres porque nesse ano 2025, ao completarmos 26 anos, nós estamos vendo hoje aqui casa cheia, né? Igreja lotada, não tem lugar mais. Nós vamos precisar de um outro lugar maior. Amém, glória a Deus, né? E eu creio que você faz parte. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você faz parte dessa história. Aleluia. Muitas pessoas passaram por essa igreja. Tem gente que passou por essa igreja que está lá na cidade de Sorocaba. Tem pessoas que passaram por essa igreja que estão em Itajaí. Tem pessoas que passaram por essa igreja que estão até lá em Portugal, né? Pessoas que passaram por essa igreja que estão espalhadas por aí afora. Então Deus tem usado a nossa família, Deus tem usado esse casal aqui. Hoje já a cabeça começa a querer ficar branca, mas o Senhor tem usado as nossas vidas para abençoar pessoas, para abençoar famílias. E eu quero dizer a vocês que o nosso coração então está alegre. Vocês das casas de paz, eu gostaria de ministrar uma palavra aí para vocês, mas já foi ministrado. Porém eu preciso deixar aqui um versículo apenas que é muito importante. Está lá no livro do profeta Isaías.
eu vou pedir para colocar. Você esquece aquele esboço lá que eu te mandei, tá? Enquanto ele procura aqui, eu quero compartilhar com vocês que existe uma característica na nossa igreja, que é família. Nós percebemos que as pessoas chegam às vezes sozinhas, mas logo elas trazem a família. Porque nós sempre plantamos isso e é algo que Deus colocou no nosso coração. E depois, com a entrada na visão celular, nós aprendemos até uma fala, né? Do que pulsa no coração de Deus. Almas, células e família. O nosso Deus é um Deus da família. Então, todas as vezes que nós entramos nas casas não por uma pessoa, mas por toda a família. Quando nós entramos lá no lar, como foi ministrado aqui, né? Quantos deles estavam sozinhos, mas depois, ao longo da caminhada, Deus enviou a família. Então, nossa igreja, essa característica que nós temos, que é de abraçar a família, né? Então, nós temos lugar para toda a sua família. Tem lugar para a sua família trabalhar, fazer a obra, né? E estar em comunhão. Porque é assim que o Senhor nos ensina, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, amém? Você pode declarar isso, ainda que você esteja sozinho aqui, e você sabe que tem um filho lá na sua casa, que você tem um familiar que você deseja muito que ele esteja ao teu lado, servindo ao Senhor. Vamos declarar junto que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu vou ser bem rápido, bem breve, porque eu quero fazer uma oração. A gente quer abençoar a sua vida. Isaías 9, versículo 6. Está escrito assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O profeta Isaías, queridos, esse livro, né, que é um dos maiores livros da Bíblia, ele tem 66 capítulos. É conhecido como o profeta messiânico, porque a maior parte desse livro do profeta Isaías, o profeta foi usado por Deus para falar sobre o Messias que viria para acabar com o sofrimento da humanidade. Sofrimento esse causado por conta do pecado. Vocês viram aqui nessa ilustração um casal que se conheceram, se apaixonaram, trocaram olhares, viveram um período feliz, mas a partir do momento que eles estavam juntos, alguém trabalhou para distanciá-los. Alguém trabalhou para que eles fossem se afastando cada vez mais, vocês foram vendo aqui, e esse afastamento foi trazendo a tristeza. Esse afastamento foi trazendo discórdia dentro do lar. O contrário da paz é o que? A guerra. Vocês viram aqui quanta discussão, quantas palavras que foram proferidas, ameaças, dedo em riste, não é? Sim ou não? Guerra familiar. É a mulher ameaçando o marido, é o marido ameaçando a esposa, os filhos. Quanta guerra, queridos. Guerra essa promovida pelo inimigo das nossas almas, que encontrou espaço dentro das nossas casas, que encontrou espaço no seio das nossas famílias, e sem nós percebermos, foi semeando coisas, foi semeando sementes malignas, que foi trazendo esse afastamento, esse esfriamento, e essas guerras, essas discussões, todas essas coisas que vocês viram. Quem promove tudo isso? É o inimigo das nossas almas. E muitas famílias passam por isso.
Eu também me lembro quando eu estava fora da presença de Deus, quando eu não estava como eu estou hoje aqui, né? Como um pastor, como um ministro, sou um servo de Deus. Quando eu não estava nessa condição, quantas guerras que nós tivemos também, quantas discussões, quantas vezes eu fiz essa mulher chorar, e quantas vezes que ela também me fez chorar, ao ponto de até me colocar para fora de casa. Gente, ó, essa daqui já me pôs para fora de casa. Quantas vezes a minha mãe teve que ir lá em casa para defender ele, porque eu queria jogar a panela nele, estava com ferro de passar roupa, queria dar o ferro nele, não é, mãe? Quantas vezes? Mas isso já fazem muitos anos. Só de líderes dessa igreja nós estamos há 26 aqui. Então você pode já imaginar que isso aí isso faz parte de um passado tão distante, sabe? Graças a Deus. Nós temos 35 anos de casados. Esse ano fazemos 36. Aleluia. Agora, queridos, na nossa família, volta com aquele negócio lá. Então, o príncipe da paz, queridos, o nome de esse profeta está profetizando sobre a vinda do Messias. Quem é o Messias? Jesus. E ele está dizendo aqui: um menino nos nasceu, o menino Jesus, né? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Olha para quem está do teu lado assim e fala: Jesus, ele tem conselhos para você. Olha, você quer ver só o conselho que deram para ela? O conselho, quando não está Jesus, não está no meio. Larga esse homem, ele não serve para nada. Larga ele. Ele está acabando com a sua vida, você é muito nova, deixa ele. Olha só, isso pode, irmão, um conselho desse. Dá uma olhada para o vizinho que está do lado, fala assim: para de buscar conselho na pessoa errada. Para de correr atrás de confusão. Você pode contar com Jesus, que é o maravilhoso conselheiro. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, eu nesse tempo, eu sofria com um problema, irmãos. Eu era viciado na cocaína. Eu injetava cocaína nas minhas veias. Eu cheirava cocaína. Nessa época também eu bebia todo tipo de bebidas alcoólicas. Quando eu tinha dinheiro, tomava uísque, vodka, vodka, o que mais? Aquele conhaque do Mec, só coisa chique, Campari. Mas quando estava duro, todos eles deixavam ele bêbado. Mas quando estava duro, 51. Que 51? Ele é do tempo do cavalinho. 51 é coisa de gente rica. Eu tomava cavalinho, Tupi. 3 fazendas. Quem conheceu isso aí? Cavalinho, 3 fazendas. Pitu, tatuzinho. Jesus amado. E eu não tomava dose não, irmão. Eu ia no mercadinho e comprava garrafa. Então, eu era um viciado. Agora, você quer saber? Eu sempre quis sair disso. Eu sempre quis. O desejo do meu coração era ter saído disso. Mas eu tentei, queridos, me levaram, a minha esposa, induzida por vizinhos, por pessoas que davam conselho. Por isso que eu falo, olha os conselhos que davam para ela. Vai levar ele, tem uma macumbeira ali. Ela vai fazer um trabalho para tirar ele disso aí. Isso aí é encosto.
Ele está com encosto, leva na Mas macumbeira. tinha um monte de demônio encostado nele, porque ele ficava manifestado, né, meu Deus? Leva ele lá, porque a macumbeira vai fazer um trabalho. E aí ela, inocente, seguia o conselho e me levava lá dentro do centro para conversar com o preto velho e me zinfir. Voltava pior do que já estava. Queridos, quantos estão comigo que estão entendendo o que eu estou falando? Conselho errado. Mas aí eu ia lá, deu certo, irmãos? Não deu, ficou pior. Aí, já que não deu certo lá, ia em outra pessoa pegar conselho. Outra pessoa que dava conselho falava assim: leva no Vale dos Lírios, no irmão X, é mesa branca. Ele vai tomar uns passes lá, na mesa branca. Irmãos, a mesa pode estar branca, pode estar preta, pode estar vermelha. Queridos, adiantou? Não adiantou. Seguindo o conselho errado. Primeiro leva para macumba, depois leva para mesa branca. Não deu certo. Aí falaram assim: tem que levar para acender vela na igreja, acender vela para o santo. O que ela fez? Levou para acender vela na igreja e para rezar para santo. Aí deu certo, sim ou não? Não deu certo. Porque esses conselhos aí, queridos, nunca foram bons conselhos. Mas nós temos um maravilhoso conselheiro. Ele deu, quando o maravilhoso deu o conselho certo, falou: leva ele para a presença de Deus. Ele não precisa do preto velho, ele não precisa do santo, ele não precisa de passe, ele precisa de Jesus. Aí a coisa começou a mudar. Mas põe de novo para mim, meu filho, desculpe. Só que eu encontrei Jesus, mas o vício continuava, e eu tentava. Fiquei 8 meses, pastor Laurito, 8 meses lutando ainda contra os vícios. E muitas vezes a gente pensou, né, bem, ela às vezes me levava na casa do pastor. Eu dava um trabalho para o meu pastor. Gente, vocês não têm noção do trabalho que eu dava para o meu pastor, porque eu endemoniava. Quem já viu alguém endemoniar? Então eu endemoniava. Aí ela pegava e me levava para a casa do pastor. Deixa eu contar esse texto. Eu vou contar um pouco. Eu quero, por conta daquele horário lá, bem, eu vou fazer apelo. Vocês querem que eu conto? Então tá bom. Fica quietinho aí. Eu preciso contar. Num desses dias, ele estava muito endemoniado. Muito mesmo. E eu precisava buscar as crianças na escola. O pastor Marcelo Júnior e o Danilo estudavam no SESI, lá no Taboão. E eu tinha que ir, e eu não podia deixar ele, porque senão ele ia sumir, eu só ia achar ele de madrugada. Eu enganei ele, fiz de conta que não sabia que ele estava endemoniado, mas estava. Enfiei ele dentro do fusquinha, coloquei ele lá, falei: vamos ali comigo, daqui a pouco a gente volta. Fui, parei na escola, peguei os 2 meninos e deixei ele dentro do carro. Quando eu voltei, porque lá no SESI você tem que entrar, não dá para esperar a criança sair. Eles eram tudo do prezinho, né? Aí eu entrei para buscar as crianças. Quando voltei, ele estava chacoalhando as grades do SESI lá, e tinha um monte de gente morrendo de medo dele. Parecia que ele estava louco, né? Ele pegava as grades, fazia, sacudia, e o povo com medo, porque ele estava doido. Aí fui lá, fingi que não estava acontecendo nada, peguei ele, enfiei dentro do fusquinha de novo. Só que ao invés de vir para casa, eu peguei a esquerda, e a esquerda era o caminho da igreja. Eu fui levar ele, eu falei: eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda para o meu pastor. Fui levar ele lá. Quando ele percebeu, irmãos, que eu estava levando ele para a igreja, esse homem abria a porta do carro, com o carro andando, eu dirigia com a mão e segurava ele com a outra para ele não cair, os 2 meninos atrás gritando, com medo do pai se jogar na via. Enfim,
Quando eu consegui chegar na porta da igreja, eu não consegui segurar ele. Ele fugiu, endemoniado. E foi parar num terreno baldio lá, se rolando lá no chão todo. Tive que trazer ele para casa cheio de terra e ainda com demônio, porque eu não consegui levar ele para o pastor. Mas eu quero dizer uma coisa. Ela tentou me arrastar, me prender no carro, fazer tudo e não deu certo, irmãos. Sabe por quê? Porque o poder dela não estava dando certo. Mas olha só, Jesus não é só o maravilhoso conselheiro, Ele também é o Deus. Olha para o teu vizinho e fala assim: o Deus poderoso pode mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O Deus poderoso entrou na minha vida, queridos. E Ele tirou, como pegar isso aqui assim, Deus pegou e tirou de dentro de mim. Quando ele conheceu Aleluia. Jesus, ele demorava uns 3 dias para ele ficar são. Se eu tivesse que ver ele bem, tinha que ficar 3 dias sem beber nada. E nesse dia ele estava muito bêbado, porque o seu Aparecido convidou ele para ir para a célula, né, bem? Bêbado. Mas quando ele confessou Jesus, que ele fala que foi como se tivesse tirado assim, ele subiu as nossas escadas correndo, são, lúcido. Aleluia. Glória a Deus. Agora Jesus não é só o maravilhoso conselheiro, Ele não é só o Deus poderoso, Ele também é o Pai da eternidade. Sabe o que eu quero transmitir para vocês pelo Espírito Santo sobre isso aí? É que tem pessoas que pensam assim: mas eu estou na igreja e não está acontecendo. Escute, eu tenho uma palavra para você. Você só conhece o dia desse mundo cronológico que nós estamos, onde um dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias, isso é a cronologia. Mas o nosso Deus, queridos, enquanto você está pensando aí, tem que ser hoje, queridos, Deus não olha para esse mundo, Deus não olha para a minha vida, ou para a sua vida, ou para a vida do teu marido, da sua esposa, ou do seu filho. Você pensa que tem que acontecer hoje, e eu sei, irmão, como que seria bom se acontecesse hoje. Mas o Deus eterno, aquele que está num tempo diferente desse tempo que nós vivemos, nós estamos no tempo chamado Cronos, da cronologia. Deus está num outro tempo chamado Kairós. E no Kairós, queridos, é o tempo de Deus agir na sua vida. Para você pode ser que está demorando, mas para Deus é um estalar de dedo. Eu profetizo e eu creio que a tua história vai mudar. Amém. A história da tua casa, da tua família vai mudar assim, olha, no Kairós de Deus, no tempo certo de Deus. Aleluia. E para encerrar, aquele versículo diz assim, que Jesus não é só o maravilhoso conselheiro, Ele não é só o Deus poderoso e nem só o Pai da eternidade. Ele também é o príncipe da paz, o Sar Shalom. Sar Shalom. Pedi para você colocar uma última frase lá, lembra? Prepara aí, não coloca agora ainda não, mas eu vou falar um pouquinho sobre o Sar Shalom, em hebraico. Príncipe da paz, quando você lê essa passagem no hebraico, que é o texto original das Sagradas Escrituras, vai aparecer a palavra Sar Shalom. E por que eu faço questão de entrar nesse pormenor? Por que eu preciso que vocês compreendam que a Bíblia não foi escrita em português? Ela foi escrita no hebraico. E no hebraico não está escrito príncipe da paz, está escrito Sar Shalom. Então a palavra Shalom, ela foi traduzida para o português como paz.
Mas irmãos, quantos lembram aí que o Putin disse que ia fazer paz lá com a Ucrânia? Deram lá uma paz, irmão, durou acho que 3, 4 dias. A guerra voltou tudo de novo. Quantos estão entendendo, irmãos? A paz que esse mundo dá é uma paz efêmera, passageira. É uma paz que pode durar. Eu já vi casais, irmãos, eles vêm buscar às vezes um conselho, e aí a gente dá o conselho, ali na frente eles falam, tá bom, nós vamos fazer a paz. Aí na nossa frente faz a paz, né, meu bem? Só que chega em casa, irmão, é o tempo de chegar em casa, aí volta a guerra tudo de novo. Dá uma olhada pro teu vizinho e fala, eu não sei não. Fala pro vizinho, eu não sei não. Eu não sei não. Mas eu acho que ele está falando do você ali na frente. Meu pai. Não. Pensa que o Espírito Santo não está aqui? Mas se você hoje entender o que é a campanha Casas de Paz, por que nós colocamos essa campanha? Porque foi que nós pedimos para vocês abrirem as suas casas? Porque a gente sabe que a paz de um conselho de meros seres humanos, pode ser que você fique 1 ou 2, 3 dias bem, mas semana que vem vai ter lá um arranca-rabo, um quebra-pau, um disse-me-disse, esse tipo de coisa. Mas se você abrir a sua casa para o Sar Shalom, o príncipe da paz, Aleluia. a paz que ele tem para nos dar é uma paz diferente dessa que é efêmera, passageira. A paz que Jesus tem para você é uma paz que vai além do que você possa imaginar. É uma paz que você deita, está escrito no Salmo de número 2, em paz me deitarei e dormirei, porque Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de nós, amém? Em paz me deitarei e dormirei. É uma paz diferente, irmãos, e é por isso que a gente levou o príncipe da paz para dentro das vossas casas, porque com essa paz, com certeza a sua casa vai ser diferente. Eu estou passando já para o final, mas veja só, uma vez a minha sogra tinha inquilinos que moravam no mesmo quintal que nós, e esses inquilinos um dia bateram na nossa porta. Na verdade a esposa, né? A esposa lá do casal, da família, bateu na nossa porta e falou assim com a minha esposa, falou, escuta, vocês não brigam não? Ela perguntou, né, bem? Foi. Mulher do japonês lá, eu não lembro o nome dela nem do japonês mais. Mas eu sei que ela... Regina. Regina, isso. A Regina tocou, bateu na porta e falou, vocês não brigam? Aí a minha esposa falou, ué, por que a pergunta? Pra quê? Ela falou, porque eu não ouço, só tem louvores aí, vocês só cantam, e não tem briga, não tem nada, é assim mesmo? Quantas pessoas moram aí? Aí a gente falou 5 pessoas, mas não tem briga, não tem briga, sabe por quê? Porque é a casa de paz, porque é o lugar onde a paz do Senhor repousa, aleluia. Sabe o que aconteceu? Ela falou, então eu quero essa paz para nós também, e nós levamos a paz para dentro da casa dela. O japonês que estava desempregado, que estava passando um perrengue terrível, quando a paz entrou dentro daquela casa, o japonês foi chamado para trabalhar lá no Japão. Aí eles foi lá trabalhar, ia ganhar uma grana, eles iam resolver a vida deles, muito dinheiro ele foi para ganhar, só que aí para ir para lá teve que fazer um seguro de vida, né, para ir para outro país. Aí de lá ele viu que ela estava crente, ele também aceitou Jesus e tudo mais. Aí falaram assim, e agora? Agora tem que casar.
Para Deus abençoar mesmo, tem que casar. Sabe o que aconteceu? Casaram pelo correio, irmãos. Não sei como é que funciona isso aí, mas ela mandou um papel para lá, ele mandou um papel para cá, um assinou de lá, outro assinou daqui, tal. Deu certo, casaram, irmãos. Casaram, a mulher passou a ser esposa verídica, de verdade, do homem japonês. Aí o japonês pegou uma doença do Japão e morreu. Só que aí quando ele pegou a doença do Japão e morreu, eles moravam de aluguel ali num quarto cozinha. A mulher recebeu um dinheiro, uma indenização lá dos japoneses. Com esse dinheiro ela comprou uma casa para ela morar. Pena que perdeu o japonês, né? Mas deu certo, sabe por quê? Porque aquela família foi salva, eles se batizaram. E depois a gente soube que um dos meninos dela se tornou adulto e ele é um pastor evangélico. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, o príncipe da paz entrou dentro daquela casa e mudou a história. Aquele povo que vivia num sofrimento, sem dinheiro, com muitas dívidas, necessitados, de repente mudou. Agora eles estão numa casa própria, tem tudo certinho lá, família cristã, família de Deus, né? Tudo na presença de Deus. E eu vou encerrar então dizendo que Shalom pode ser sim traduzido por paz, é o príncipe da paz, mas tem um outro conceito que é colocado sobre a palavra Shalom. E agora, se a Helena puser aqui, olha, Shalom significa paz, mas também pode ser traduzido como nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia! Louvado seja Deus! Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que acontece quando o príncipe da paz entra na vida de alguém. E eu quero saber se há alguém aqui que hoje quer não abrir só a porta da sua casa física, mas você que quer abrir a porta da sua casa espiritual, que é o seu coração. Você sabia que você pode ser o templo do Espírito Santo? Você pode ser a casa espiritual para que o Espírito Santo venha morar dentro de você, para que o príncipe da paz, ele entre aí dentro e ele comece a morar aí dentro de você, promovendo uma vida com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, uma vida abençoada. Tem alguém que gostaria de entregar então, abrir a porta do seu coração e receber o Sar Shalom aí dentro da sua casa espiritual? Dê um sinal assim, diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero recebê-lo bem gostoso aqui dentro do meu peito. Tem alguém? Dê um sinalzinho assim, para você aceitar a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Posso te convidar a vir aqui? Nós vamos fazer uma oração, não dói, é de graça, e você vai sair junto com o Sar Shalom. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado aí, e diga assim: eu vou lá com você, vamos lá, não custa nada, você já veio aqui, você já veio, é ou não é? Vai sair daqui sem levar o Sar Shalom, né? Não, olha aqui, olha só, 5 moças lindas, glória a Deus, aleluia.